Eu acho que o sonho de empreender, de montar algo, acho que era da essência. Eu acho que sim. Agora, o sentido, acho que ele foi evoluindo conforme as minhas escolhas foram fazendo sentido para mim, né? Então, sim, quando eu comecei a dar aula, eu percebi o propósito de fato nisso, que acreditaram, né? Em dois jovens, né? Que começavam a vida empresarial dentro de uma escola, né? Então, acho que esse foi o maior medo, assim, pavor mesmo, né? Falei assim, mas, e agora, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Papo de Mantenedor. Essa é a nossa quarta edição, então para quem não viu ainda os primeiros, sejam convidados a assistir. A gente teve 3 papos incríveis aí nos primeiros 3 episódios. Hoje eu tô aqui com uma convidada especial também para ser minha co-host desse papo, que eu acho que vai ser super legal com o Fábio, que é a Paula Jorge, que é a nossa diretora-geral aqui do Isaac. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada pelo convite. É muito prazer participar dessa edição especial aí com um parceiro também especial nosso, que está aqui desde o início. Mas eu tô animada para a conversa. Boa. Fábio tá com a gente já no Isaac como parceiro há bastante tempo, já quase que desde o início. É um dos primeiros parceiros. Um dos primeiros parceiros, um parceiro super importante. E a gente estava ansioso por esse papo, Fábio. Obrigado por ter aceito, por ter topado. Sei que sua agenda é super corrida. Não é só escolas que você toca, né? São faculdades, franquias, enfim. Família, né? Tem... Então, obrigado por ter aceito. Acho que para nós é uma honra ter você aqui, contando um pouquinho da sua trajetória, da trajetória da Rede Prosper, contando um pouquinho da sua trajetória como empreendedor, como mantenedor, né? E como educador, né? No fim das contas, porque é uma rede de educação. Então, queria que você se apresentasse para todo mundo te conhecer, né? Contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal também, né? Quem é você por trás da rede, né? Como pai também, como família, enfim. E obrigado por ter aceito. Uma honra estar aqui. Obrigado. É um prazer estar aqui, tá? Um prazer muito grande mesmo. Primeiro, por ser um parceiro também do Isaac. Estou muito feliz por essa caminhada junto de vocês. E eu acho que, antes de mais nada, né? Acho que o Fábio Melling é um sonhador, né? Acho que como todos os professores, né? Eu sou professor de formação, né? Eu costumo dizer que eu sou um professor por formação, sou um empreendedor, acredito que por vocação, e sou um sebastianense ao longo da história, vocês vão entender, de coração. Né? Mas acho que, né, junto disso tudo, acho que o que manda o que ajudou a gente chegar até aqui é a família, né? Acho que a família é sempre muito junto. Minha esposa, que está aqui ao lado da gente aqui e sempre ao meu lado, tá? Muitas vezes à frente, tá? Carregando junto mesmo, muito forte tudo, mas acho que a família é tudo. Então o Fábio Melling é isso. É marido, é pai de 2 filhos, um de 21 anos, outro de 19, né? Os 2 meninos excelentes também. Acho que são pessoas que a gente conseguiu encaminhar, né, com o nosso trabalho, mas eles também seguem um caminho bom aí, junto da educação, claro, né, sempre estudando muito, e a gente acreditando na educação sempre nos seguiu e a gente persegue isso o tempo todo. Muito legal. A gente sempre ouve isso, né? Mesmo mantenedores de redes muito grandes ainda se definem como educadores, como professores, a essência nunca se perde, né? E aí conta um pouquinho pra gente como tudo começou, Fábio, assim, né? Você já dava aula quando começou a entrar no mundo de escolas, como é que foi isso? Bom, minha vida começou muito cedo mesmo. Eu comecei a trabalhar, eu tenho 49 anos hoje, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Esse ano fez 36 anos de trabalho ininterruptos, né? E com muito orgulho. Eu sou filhos de pais que não tiveram oportunidade de estudo, né? Estudaram muito pouco, até a 2ª série do ensino primário da época, a 3ª série, meu pai e minha mãe não puderam. Minha mãe, a filha mais velha de uma família grande, teve que parar os estudos para ajudar a cuidar dos irmãos. Meu pai, o irmão mais velho também, onde teve que começar a trabalhar aos 7 anos de idade já, como engraxate, para poder ajudar a família. E o sonho dos dois sempre foi que os filhos estudassem. Era o ponto crucial para eles. Você tem quantos irmãos? Eu tenho mais 3 irmãos. Que era um ponto que eles queriam. Vamos estudar. Mas o que eles puderam dar era escola pública.
né? Mas para eles era muita coisa isso, que era o que eles nunca conseguiram ter, nem mesmo a escola pública, né? Então eu sempre estudei em escola pública, eu falo que eu sou filho de escola pública com muito orgulho. E aos 13 anos eu comecei a trabalhar já, para conseguir avançar, fazer as minhas coisas, ajudar da maneira que eu podia também na minha casa. E escolhi meu caminho, e por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar numa livraria e papelaria, né? Que já tem tudo a ver com escola, né? Eu vendia material escolar e livros, né? Já desde os 13 anos, né? Eu trabalhava num lugar que se chamava, curiosamente, MEC. Só que o MEC era Material Escolar Coelho, que era o sobrenome, que era o sobrenome do meu patrão na época, né? Isso que cidade? Isso em Botucatu, interior de São Paulo. Você nasceu lá? Eu sou nascido lá, minha família, minha mãe, meu pai, todo mundo é de lá. E aí foi minha primeira oportunidade, né, de trabalho. Eu nunca mais parei após isso, né? Então, acabei concluindo os meus estudos na escola pública em Botucatu. Primeiro eu concluí o ensino técnico, médio ensino técnico, onde eu achava que com o ensino técnico eu ia começar a trabalhar na área rapidamente para ganhar dinheiro e ajudar e seguir minha vida e tal. Foi onde meu pai falou, não, você vai fazer universidade, né? Você vai estudar, vai fazer faculdade, não vai parar não, né? E aí, assim, eu fui. Fiz universidade pública também, sou físico formado, né, pela Unesp. Botucatu também? Não, em Rio Claro. Rio Claro. Fui embora de Botucatu, foi na Unesp que eu conheci minha esposa, na universidade, de física também, tá? Ela também? Também. Nos conhecemos no curso de física. E logo na universidade, logo no início, eu nunca parei de trabalhar, né? Então, enquanto eu estava em Botucatu, eu trabalhava. Quando eu fui para a universidade, eu tinha que continuar trabalhando para me manter na universidade, né? Porque eu já não estava mais em Botucatu. Então eu comecei a trabalhar e eu percebi que lá existia um movimento de quem entrava na universidade, começava a dar aula em escola pública, como aquele professor eventual que a gente falava na época. Temporário. Né? Temporário, que faltava um professor, você entrava, aquela coisa toda. E assim eu comecei. Então eu fui dar aula inicialmente numa cidade que se chamava Ipeúna, que é também no interior de São Paulo, perto de Rio Claro, depois Charqueada, depois em Rio Claro, Limeira, e assim foi, no início da minha faculdade, já dando aula também de eventual. Até que um dia eu consegui entrar também na escola particular, né? Dar aula mesmo em escola particular, mas não comecei dando aula, comecei cobrindo também na escola particular, o que eles chamavam antes de professor coringa. Você vai lá, você fica sentadinho esperando, se alguém falta você entra. Então às vezes eu ficava sentado, ninguém faltava. E qual era a matéria que você dava? Física e matemática, sempre, né? Que era aquilo que eu já tinha mais habilidade, mais facilidade, e o coringa tinha que estar preparado, né? Então eu entrava nessas duas, né? Então eu ficava pronto para esses momentos, até que eu tive a oportunidade, em determinado momento, de assumir uma sala de aula de fato, né? Aí assim eu comecei, aí eu não parei mais. Aí eu dividia a universidade, que era período integral, por incrível que pareça, mas eu ainda dava aula durante o dia, mesmo com a faculdade em período integral, dava aula durante as noites também. E isso eu comecei a trabalhar em colégio público, privado, aí você vai subindo, você vai dando aula no ensino médio, até que eu cheguei no cursinho. Chegou um determinado momento que eu dava aula em 5 cidades diferentes, daí já em escolas particulares, né? E assim foi o início da carreira, como todo professor, né? Correndo de uma escola para outra, para lá, para cá, né? Mas sempre pensando em empreender. Isso sempre teve uma coisa muito forte dentro de mim, que eu sempre achei que falei, não, eu ainda vou montar alguma coisa que faça sentido para mim. Que eu acreditava desde sempre. Nós já conversávamos, né, eu e minha namorada da época, que é minha esposa, nós já conversávamos à época de montar, como eu já dava aula em cursinho, nós falávamos em montar um cursinho, né? E um cursinho que a gente falava que desse acesso para pessoas, né, menos favorecidas, cidades menores que não tinham cursinho, que às vezes eles tinham que viajar, mas tem que pagar para viajar, pagar para isso, não dá, não fecha conta. Então, isso na faculdade eu já participava de algumas reuniões do Sebrae para saber como é que montava uma empresa, como é que fazia isso, como é que fazia aquilo. Então sempre no intuito de tentar ter algo, montar algo naquilo que a gente acreditava, né? Mas sempre o objetivo foi montar algo que desse um acesso. Talvez até um pouco, né,
de maneira inconsciente, talvez pelas dificuldades que eu tive, né, que minha família teve de não ter tido oportunidade de estudar numa escola talvez um pouco melhor, né, particular, que eu brinco que eu falo que a escola particular que eu tive oportunidade de verdade foi a minha, né, depois que nós conseguimos montar e tal, né, antes disso não, né, então foi assim que tudo começou. Ô Fábio, você falou aí que sempre teve o sonho, mas isso já era da sua essência ou você acha que foi se construindo enquanto você dava aula e via a oportunidade surgir ali de talvez montar uma escola, atender uma demanda? Eu acho que o sonho de empreender, de montar algo, acho que era da essência, eu acho que sim. Agora, o sentido, acho que ele foi evoluindo conforme as minhas escolhas foram fazendo sentido para mim, né? Então, sim, quando eu comecei a dar aula, eu percebi o propósito de fato nisso. A gente, né, via, né, o quanto é bom isso, você percebe fazendo a diferença na vida das pessoas, você vai conhecendo as pessoas. E os lugares onde eu comecei dando aula foi muito bacana. Eu cheguei a dar aula numa época que... Você é mais jovem. eu dei aula onde eu fui, hoje a gente chama de tutor, na época a gente falava monitor, do telecurso segundo grau. Eu lembro. Ficava uma TV. Ficava 2000. Ficava uma TV na escola. E aí você dava aula em cima disso. Os alunos já com outra idade, não tiveram oportunidade de estudar na época, iam para assistir e eu ficava ali para tirar dúvida, né? É o nosso início do EAD, né? Um pouquinho, né? Já era isso, né? Ensino híbrido. Já era isso, né? E, então era muito gostoso, né? Você vê lá pessoas, né, que passaram o dia trabalhando, cansados e tal. Pô, ia lá aprender, né? Com um monte de problema, um monte de dificuldade, mas estava querendo aprender. Então, acho que aí eu fui construindo a ideia de fazer aquilo que eu gostava e, ao mesmo tempo, também de buscar alguma coisa que eu pudesse empreender nesse sentido, né? E aí, claro, né? Eu encontrei, junto da minha mulher, algo que também fez sentido para ela. E acho que essa coisa que eu falo de família, de quando a gente acredita... Deu tudo certo, né? A gente foi junto em busca disso, né? E isso ajudou demais, sem dúvida alguma, a gente ir construindo passo a passo aí a nossa história. Ô Fábio, e como é que foi essa escolha de como começar, né? Abre a escola do zero, compra uma escola, começa no infantil, começa no cursinho, chama sócio, abre sozinho. Como que foi todas essas decisões? Como que aconteceram? Então, essas coisas vão acontecendo. Nós nos mudamos, assim que nós nos formamos, nós nos mudamos para São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo, cidade maravilhosa. E por que nós nos mudamos para lá? Porque era uma cidade realmente carente de uma série de coisas, né? Principalmente de escolas privadas na época. E a gente via que lá tinha uma oportunidade. Estava muito distante daquilo que a gente queria ainda, mas tinha uma oportunidade. Distribuímos currículos na cidade e todas as escolas nos chamaram, porque não tinha professor de física, matemática, a gente acabava dando aula de química também, ou não, ela assim. Isso em escola particular? As privadas e públicas também, porque até hoje faltam muito professores dessa área, né? Sempre faltou, né? E todas nos chamaram. Inclusive a nossa primeira escola, que a gente acabou lá iniciando, foi onde a gente iniciou, e surgiu a oportunidade da gente assumir essa escola lá atrás. Era uma escola pequenininha, né, mas que a gente tem um carinho enorme aí, que foi onde a gente iniciou. A gente estava dando aula nessa escola que a gente começou, né? Então foi daí onde tudo começou. Uma das escolas que nós estávamos dando aula, que a gente criou essa oportunidade de assumir e começar a nossa vida empresarial. Legal. Você perguntar hoje, faria de novo da mesma forma? Não sei, viu? Porque na época nós não sabíamos, né? Não conhecíamos nem os riscos ainda, né? O direito, né? Mas foi assim que a gente começou. E qual foi o maior medo que vocês tiveram na hora de decidir entre assumir ou não a operação da escola? Na verdade, o medo, a gente tinha um medo, eu acho que o medo não era nem de assumir ou não, o medo era que as pessoas acreditassem em duas pessoas com 24 anos de idade. Vocês eram muito jovens. Nós éramos jovens, tínhamos chegado na cidade há 1 ano, 6 meses na verdade, e as pessoas, né, colocando seus filhos nas escolas, né, depositando aquilo que tem de mais precioso. Sim. A um casal de jovens, recém-casados, sem filhos, na verdade nós casamos nesse meio tempo,
e deixa seus filhos lá, e como é que vão acreditar nisso, né? Quando nós fizemos a primeira reunião para comunicar aos pais que aqueles professores jovens que tinham acabado de chegar estavam assumindo a escola, eu me lembro até hoje que eu tremia, né? Porque nós éramos mais jovens que qualquer um dos pais que estavam lá. E, como passar confiança, né? Falei, como que nós vamos falar com eles agora, né? E uma coisa é você estar na sala de aula, né? Que você domina o conteúdo, e até sendo jovem você fala com o adolescente com uma facilidade são mais incrível. jovens, exato. Falava muito fácil com eles, né? Hoje talvez fosse até mais difícil, mas naquela época falava muito fácil, né? E agora com os pais, e avisar, não, pode confiar, mas olha para mim, confiar não é fácil, né? Então esse foi o maior medo, né? Passar essa confiança. Claro que a gente trabalhava e trabalha até hoje com muita seriedade, com muita responsabilidade, mas é difícil até hoje imaginar, e eu agradeço a todos aqueles que acreditaram, né? Não só as famílias, os alunos e até os colaboradores da época, que alguns estão até hoje, muitos, aliás, estão até hoje conosco, que acreditaram, né, em dois jovens, né, que começavam a vida empresarial dentro de uma escola, né? Então, acho que esse foi o maior medo, assim, pavor mesmo, né? Falei assim, e agora, né? O dia seguinte, né? Como é que vai ser? Será que eles vão vir aqui, vão continuar ou eles vão tirar todo mundo daqui, né? Mas no fim foi um passinho de cada vez e a coisa foi se consolidando, eles foram entendendo o nosso trabalho, a seriedade, o comprometimento que nós tínhamos e temos até hoje aí, né, em fazer a coisa bem feita, com muita responsabilidade mesmo, com muito cuidado, né? Acho que aí a história vai contando, né? Sim. Acho que a Paula pode até dizer, mas acho que no Isaac talvez tenha sido semelhante, né? Acho que a crença dos fundadores, né, de que aquele produto, aquela entrega lá aconteceria, acho que isso ajuda muito, né? Por mais que você ainda não tenha algo para apresentar, né, você conquista muito pelo quanto você acredita naquele propósito, naquele projeto, né? Mas a gente tinha a mesma dúvida, assim, de será que as pessoas vão acreditar na gente, né? Até porque é um produto que a gente assume uma responsabilidade, né? Não existia, a gente assume uma responsabilidade grande, né? A escola tem que confiar. E a gente é jovem, né? De certa forma, não tanto quanto você era na época. Gostaria, mas não tanto. Mas somos jovens também, então tem todo esse desafio de construir credibilidade. E eu acho que é interessante esse ponto que você falou, porque hoje, quando eu olho para trás, que são poucos anos que a gente tem aqui ainda de empresa, você tem bem mais anos tocando a escola, eu acho que às vezes é muito mais a gente se questionando, né, do que talvez os seus colaboradores da época. Talvez eles estivessem animados. Era uma gestão nova que estava entrando, pessoas com vontade de fazer, de construir, né, de energia. Às vezes é a gente que coloca essa insegurança pra gente mesmo, porque não conhece aquele tipo de desafio, é um passo novo que tá dando, né? Provavelmente né? Hoje, pensando mais friamente, eu acho que esse medo, essa insegurança era muito mais nossa do que deles, né? Embora, né, mesmo pensando hoje, precisa de uma dose de coragem para acreditar. Claro, com certeza. A educação dos filhos. Exato. Né? Mas foi um voto de confiança, e na época nós falamos isso para eles, né? Acreditem, né? Dá um voto de confiança. Nós estaremos aqui, né? Desde a hora que abre até a hora que fecha, todos os dias. Estivemos. Em todos os momentos, tá? Desde a gente abria e fechava a escola todos os dias. Enquanto nós tínhamos até um pouco mais de ainda nós fazíamos isso, tá? Nós abríamos e fechávamos a escola todos os dias. Então, as pessoas nos viam na entrada, na saída, no intervalo. E acho que isso vai mostrando também e vai trazendo aquela confiança que as pessoas precisam ter, principalmente no início, né? No início, enquanto não te conhecem direito. Depois que o trabalho ele vai se mostrando, né? E os resultados vão vindo. E as pessoas também, né? Porque aí você vai montando o time, né? E o time vai te representando também. E as pessoas vão percebendo, existe uma linha, né? Tem uma forma de trabalho, existem boas pessoas que tá vindo junto, né? Estão vindo juntos. Então, eu acho que aí com o tempo as coisas vão melhorando e vão passando um pouco mais de tranquilidade. Mas era de sol a sol, viu? Era o tempo todo. Ainda é, né? Isso não mudou. Isso não mudou. Isso não mudou. Ô, Fábio, fazendo uma pausa no tempo, como tá a Rede Próspero hoje, né? Até para quem não conhece vocês, em termos de abrangência, números,
Vocês têm faculdades e escolas, né? Como é que vocês estão A Rede hoje? Prósper cresceu um pouquinho, viu? A Rede Prósper, na verdade, ela cresceu um pouquinho mais do que nós imaginávamos. Na verdade, nós não tínhamos, eu não sei como é que se faz isso. Quando nós começamos, nós não tínhamos um plano. Vamos crescer e aparecer e vamos fazer aqui, lá e tal. Nós tínhamos um sonho de montar uma escola bacana, legal, que desse um acesso e que fizesse com que as pessoas percebessem que não precisava sair da cidade, de repente, para uma cidade grande, fazer um ensino médio, que lá teria um ensino médio de qualidade e tal. Essa era a primeira ideia nossa. Muita gente saía de São Sebastião para São Paulo? Ia para São José dos Campos. São José dos Campos. Era um caminho meio que natural fazer isso. As pessoas que tinham condição financeira para isso, mas nunca é todos, né? Então muita gente acabava não indo. Mas existia esse movimento, né? É muito ruim isso, né? Da mesma forma que existia uma dificuldade também geográfica na cidade de São Sebastião, que São Sebastião tem 104 quilômetros de extensão, né, e separada por uma serra, né, que divide lá Maresias para Boiscanga, né, que fazem parte de São Sebastião. Então, quem está na costa sul dificilmente vai para São Sebastião estudar, porque você tem lá uma serra complicada, é difícil você colocar seu filho todo dia na estrada. Inclusive isso, nós passamos por isso, nós chegamos a atender esses alunos que vinham da costa com ônibus, vans, isso e aquilo. Foi até o que a gente deu o primeiro salto, falou, não, tá vindo bastante gente da Costa Sul no nosso transporte, que era um medo que a gente tinha gigante, mas na época não tinha transporte na cidade, a gente acabou oferecendo o serviço de transporte. Nós percebemos, falamos, não, vamos montar uma escola na Costa Sul de São Sebastião, temos lá, até hoje também, e foi um sucesso a escola. Né? Essa foi a primeira expansão? Essa foi a primeira expansão. Mas só bem para orgânico, né? Exatamente. Não, lá, para não perder aluno, vamos abrir nosso estudo foi, nós temos, nessa época nós tínhamos 5 vans e um micro-ônibus já fazendo próprio. Tinha próprio porque na época ainda não tinha muito assim. Nós começamos com um, deu certo, o outro. Tinha 5 e um micro-ônibus que às vezes eu ainda pegava no volante lá quando faltava o motorista. E aí eu falei, tem uma demanda aqui. Tá vindo muita gente. Falei, se tá vindo muita gente, talvez viria mais, mas é perigoso de fato você todo dia tá nesse caminho. E talvez não venha por conta da dificuldade do trajeto, e também encarece você ter que pagar a van, mas a escola, isso, aquilo. Pô, eu acho que cabe uma escola. Foi essa a pesquisa nossa, tá? Eu acho que cabe uma escola. Foi. O que nós fizemos? Nós vendemos todas as vans, o micro-ônibus, compramos o terreno para uma escola. Trocou van por escola. E montamos uma escola de ponta a ponta, do zero, educação infantil fundamental 1, 2, ensino médio. E abrimos em 4 meses a escola. Nossa. Foi uma loucura. Mas deu super certo. E continua lá até hoje, bonitinha. Mas só voltando, que eu acabei não te respondendo, né? Você falou como que tá hoje, né? Nós começamos há 23 anos, tá? No dia 20 de janeiro, nós chegamos... Dia 20 de janeiro, nós chegamos na cidade de São Sebastião, tá? Eu e minha esposa, Maria Amélia. Dia 20 de janeiro, eu sei dessa data porque é dia de São Sebastião, tá? Isso. Não foi planejado. Não. Aí no dia 20 de janeiro do ano seguinte, nós inauguramos nossa primeira escola no dia de São Sebastião. E colocamos o São Sebastião no nome. No ano seguinte, nós inauguramos a segunda escola em Boiscanga, que é na costa sul de São Sebastião, também no dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião também. E a gente guardou essa data com muito carinho e a gente foi fazendo alguns movimentos sempre no dia 20 de janeiro como sendo uma data especial, e a gente foi montando. Então nós acabamos montando no litoral norte todo. Então nós abrimos escola em São Sebastião, depois nós abrimos escola em Caraguatatuba e Ilhabela, depois abrimos em Ubatuba, e neste meio tempo nós também abrimos a primeira faculdade da cidade de São Sebastião, na época em que só existia, né, somente faculdade presencial, né? E que foi um tremendo sucesso também na cidade, porque a cidade tinha um gap absurdo, onde os alunos tinham que, de fato,
estudar fora da cidade. Às vezes todo dia. Então eles voltar. tinham que ir para Mogi das Cruzes, para Guarujá, para São José dos Campos. Muitas famílias com os filhos viajando nas estradas todos os dias, vai e volta, naquela serra. Muitos acidentes aconteceram ao longo da história de São Sebastião, até alguns fatais e tal. Então, a chegada da faculdade foi uma transformação na cidade também fantástica. E a faculdade se chamava Faculdade de São Sebastião. Em homenagem. Entendi. 20 de janeiro em São Sebastião, né? Tá certo. Então essa foi a nossa... Vocês usavam o mesmo prédio da escola? Não? Nós compartilhamos o mesmo prédio, sim. Aí tivemos que ampliar muito, né? Fizemos, como a grande maioria, né? A gente valorizou super bem o quarteirão, depois nós fomos comprando, né? Que a gente não imaginava que ia crescer, né? Dessa forma, né? A gente tinha comprado um pedaço, fizemos lá o primeiro movimento, e depois foi crescendo, e depois que comprar carro. só que primeiro a gente valorizou. Você pagou o preço que você valorizou. Isso foi no primeiro prédio. Nos outros a gente aprendeu um pouquinho melhor. Mas lá a gente fez assim. E deu super certo. Então esse foi o nosso primeiro movimento de expansão. Tá? Então, que a gente acabou se consolidando no litoral norte. E depois nós fizemos outros movimentos. Nós fomos também, pegamos aí um certo o boom aí do ensino superior. Nós fomos para a Baixada Santista, assumimos uma faculdade também que era pequena na época, lá na cidade de São Vicente, que também deu super certo, ela cresceu muito também. Depois nós fomos para Ribeirão Pires, assumimos um colégio lá em Ribeirão Pires, que é Grande São Paulo. Depois nós fomos, eu posso estar invertendo datas, tá? Mas nós fomos também para o Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, assumimos um outro colégio. Fomos para Minas Gerais, em Poços de Caldas, assumimos um colégio, montamos uma faculdade em Botucatu, minha cidade natal. Então voltei para a cidade e montamos uma... Foi coincidência ou foi uma intencionalidade? Não, foi uma intencionalidade, foi com muito orgulho, mas foi. Voltou para as origens. Voltei para as origens e, como diz minha mãe, agora para trabalhar você vem mais do que para visitar a família, né? Agora você arruma tempo, né? Sim. Família ainda mora lá? Mora. Minha mãe mora, meu pai faleceu, infelizmente já faleceu tem 15 anos já, e 16 anos, mas a minha mãe mora, minhas tias, tá? Tem bastante parente lá ainda. Sim. E aí montamos a faculdade em Botucatu, e este ano também estamos abrindo 2 novas unidades, né? Uma unidade de colégio em Botucatu, que eu já vi que não tem Isaac em Botucatu ainda, tá? Opa, vai ser a primeira então. Vamos ser o primeiro lá. E estamos abrindo também, que aí é um movimento diferente nosso, que é a abertura da Maple Bear também, em Poços de Caldas. Isso. Um prédio bem bonito, eu vi. Fantástico. Um prédio que ele é centenário também, no melhor lugar da cidade, fantástico também. A gente passou por todas as aprovações de Condefat, tudo, para conseguir, a gente queria muito aquele prédio. Já abrimos, já começamos as matrículas. Tombado, né? É um prédio tombado, passamos por todas as aprovações para conseguir adaptar o prédio tombado sem mudar as características dele. Passou pela aprovação da Maple e também pelas aprovações do Patrimônio Histórico, do Condefat, da Prefeitura e tudo mais. Fantástico, fantástico. Vai ficar lindo, lindo, lindo. A gente termina as obras, a previsão de conclusão da reforma agora é início do mês de dezembro. A gente já está com as matrículas abertas. A cidade recebeu super bem também. Está sendo, para a gente, um aprendizado muito bacana, né? Porque franquia, para a gente é diferente, né? Então, é um movimento diferente que a gente está fazendo. Então, hoje... A Rede Prosper está assim, então a gente está aí indo para 9 colégios e 3 faculdades. Então a gente está no ensino de ponta a ponta, as faculdades principalmente muito bem posicionadas no segmento de acesso. Tá? Então a gente realmente dá acesso a uma classe que tem mais dificuldade. Ela é fundamentalmente para o aluno trabalhador, ele é do período noturno, então é para o pai trabalhador, para a mãe de família, às vezes para a mãe solteira, sabe, que quer, sabe, ter mais uma oportunidade, que faz muito esforço para conseguir estudar e conseguir ter uma ascensão na vida. Nós temos um projeto fantástico, eu até gosto de falar sempre disso, que eu acho que mais gente tem que fazer isso. Nós temos um projeto piloto que chama Unikids. Então a mãe vai estudar, e a gente separa tantas vagas, ela deixa o filho com a gente enquanto ela estuda. Então aquela mãe que não tem com quem deixar a criança, que às vezes ela está muito sozinha e tal, então ela pode deixar o filho lá com a gente. No período que ela está estudando com a gente na faculdade, nós cuidamos do filho sem custo nenhum.
Porque é para essa mãe que está com mais dificuldade mesmo. Às vezes ela não tem apoio, não tem uma rede de apoio. Sim. E a única forma dela estudar é essa. Se ela tiver que pagar alguém para cuidar, ela não consegue. Não fecha a conta. Não fecha. Então, é uma forma que nós arrumamos aí de tentar Cria um fechar essa diferencial, conta, inclusive, né? Total. Tem algumas empresas até que Isso pensam mesmo. em fazer, algumas acho que até já Deixar fizeram. o funcionário. O funcionário vai Isso. trabalhar até para incentivar as mulheres no mercado de trabalho, ter uma crechezinha Isso mesmo. da empresa Isso que mesmo. está ali ajudando. E é muito legal, porque no intervalo elas vão lá, vão olhar. Pô, é muito Não, é legal. outra- Fantástico, Legal. E fantástico. você tem nas 3? Isso, nós temos em 2 agora. Fizemos o piloto em Botucatu, agora nós vamos entrar E deu certo. Deu super Um certo. diferencial, né? Super certo. Isso é inovador, né? Nós procuramos, não achamos lugar Não, nenhum, né? tá? Não. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí nós fizemos em Botucatu, deu super certo. Agora para 24 a gente leva para as outras 2 faculdades também. Porque o público são extremamente semelhantes, né? Então é este público que a gente busca, né? E é muito legal de ver. A mãe chega com a criança, é muito gostoso. Pra mãe, né? É a oportunidade de estudar, é a oportunidade que ela tem, senão ela não vai conseguir. E não porque ela não quer, porque falta de fato apoio, né? Então Claro. é uma ajudinha aí que a gente dá e fica todo mundo feliz. E a criança vai lá, faz uma lição de casa, tem um apoio, tem uma monitora que vai cuidar, né? Vai estar apoiando lá a criança. Então tem uma lição de casa para fazer, a gente prepara uma sala super bem adaptada para a criança. Então é super legal. E provavelmente um espaço que você já tinha, né? Uma estrutura que no fim você só dá pra adaptou, adaptar. né? Exatamente, dá para arrumar espaço sempre, dá sim. Muito legal. Ô, Fábio, quando você conta essa história das 9 unidades de colégio e 3 de faculdade, talvez o pessoal que está ouvindo está pensando assim, poxa, parece um romance, né? Tudo deu lindo e foi tudo crescendo e parece um conto de fadas, mas eu imagino que não foi bem assim. Imagino que tiveram vários desafios. Queria ouvir um pouquinho desse lado também de construção e quais foram esses desafios que vocês foram enfrentando, tanto desafios quanto oportunidades e como que vocês foram encarando isso para se manter ali crescendo e dando acesso à educação de qualidade, que é aí a missão de vocês. Como é que foi esse processo? O que se surpreendeu também, né? Eu acho que assim, os desafios não acabam, né? Acho que isso é todo dia. Eu falo que todo dia a gente tem um grande problema para resolver. Não existe um dia que a gente não passe o dia com um grande problema. É incrível, mas todo dia tem. É que a gente vai aprendendo a lidar de uma maneira diferente com os problemas, né? Eu costumo dizer que nem é mais problema, né? É serviço. Né? Faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte do nosso trabalho. Acho que o primeiro grande desafio para nós foi... Nós somos professores, né? Então... foi a gente entender o negócio como negócio, né? E não só do ponto de vista de professor. Porque a primeira ideia que nós tínhamos é do ponto de vista do professor. O que eu quero? Eu quero uma escola legal como professor. Porque eu dei aula em alguns lugares e que eu não achava que era legal. A lousa era ruim, a sala de aula não era adequada, às vezes o mobiliário não era, ou a acústica, uma série de coisas. Eu falei, quando eu fizer minha escola vai ser diferente, né? Eu não quero uma escola assim. Eu quero uma escola que seja melhor, que a sala seja mais adequada, que a lousa seja boa. Então, a primeira a escola que a gente fez do nosso jeito, primeiro que a gente desenhou a escola, desde o projeto. A gente desenhou, depois que a gente desenhou, que a gente levou lá para o arquiteto, para o engenheiro, põe no papel desse jeito que a gente quer. Isso. É de Boiçucanga? Entendeu? A de São Sebastião, a primeira. É do centro de São Sebastião. É do centro de São Sebastião. E pra você ter uma ideia, a altura da janela dessa escola ela dava no meu ombro, porque eu queria passear pela escola e ver, ver a escola Era toda. Estratégia. Que eu olhava para dentro da sala de aula. E a lousa, eu sempre quis aquela lousa quadriculadinha, bonitinha, né? Eu dava aula de física. Eu adorava dar aula numa lousa dessa, né? Então, do ponto de vista de professor, a gente sabia. Né? Então, o professor gosta disso, daquilo, tal, legal. Então, agora, do ponto de vista de gestor, né? Então nós tivemos que estudar muito, né? Porque no começo a gente tinha um time muito pequeno e não dava para ser grande, né? A primeira escola que nós assumimos tinha 112 alunos, né? Era uma escola super pequenininha. Então não tinha ninguém. Na hora do intervalo eu ia para a cantina vender coxinha, era o que tinha. Né? Você vai terceirizar a cantina. Eu falei, gente, como que eu vou terceirizar uma cantina? Eu não sei nem quanto eu vou cobrar disso aqui. Preciso aprender, né? Preciso aprender primeiro, depois eu faço, eu terceirizo, né? Então corria cada um para um lado, né? Minha esposa ia para um lado, eu ia para o outro, né? Final de semana a gente saía fazer compra para a escola, no domingo tinha limpar, lavar, arrumar, pintar, fazer de tudo, né?
Então a gente sempre correu atrás de tudo. E vamos estudar. A gente começou a estudar muito, tudo quanto é curso que tinha, né? Qualquer curso da área de gestão, a gente começou a ir atrás, porque teve que começar a aprender sobre gestão, folha de pagamento, né? Tinha que conversar com pessoas que falavam uma linguagem mais técnica que nós não falávamos, né? Então a gente foi estudar, claro, também junto disso, pessoas que nos ajudaram, né? O meu sogro, ele era um contabilista, tributarista e advogado, sabia tudo de contabilidade, então ele entregava essa parte para a gente de uma maneira muito pronta, muito mastigada, e nos ensinava também disso, então isso ajudava e a gente aprendia, né? E a gente ia buscar pessoas mais experientes para poder tirar uma ideia daqui. Isso eu faço até hoje, tá? Embora hoje eu estou com 49, eu já falo com alguns que já estão bem mais velhos agora. Na época que eu falava com os mais velhos eram da minha idade, né? De hoje, né? Mas eu ainda eu me aconselho até hoje com pessoas bastante experientes. Eu gosto dessa troca, sempre gostei. Mas a gente estudou muito. Acho que esse foi o primeiro grande desafio nosso, a busca pela capacitação. Acho que a gente poder estudar. E nós tínhamos uma grande dificuldade, principalmente onde nós começamos no Litoral Norte, que acho que existe até hoje, mas eu acho que tem que acabar com isso, e eu acho que o Isaac ajuda muito em acabar com isso, tá? Que é promover o encontro de pessoas do segmento, claro, né? Até outro dia a gente ia encontrar com pessoas do segmento, parece que todo mundo é concorrente de todo mundo, vai tirar aluno de todo mundo. Aí vira inimigo, é muito ruim, você não conversa. Então eu passei lá talvez 12, 13 anos no Litoral Norte, que não podia conversar com o dono de escola, que parece que todo mundo vai pegar um do outro, e não era assim, não é para ser assim. Então faltava a gente ter uma conversa, então toda vez que tinha que sair, buscar em outro lugar. Então eu acho que assim, esse comportamento de reunir as pessoas da área, do segmento, eu acho que é fundamental para que todos avancem, para que todos possam conversar, até porque as dores normalmente são muito parecidas, né? Muito parecidas. Eu acho que um errou, o outro não precisa errar do mesmo jeito, né? Para que todo mundo precisa errar do mesmo jeito? Não faz sentido nenhum. Então, eu acho que essa troca de experiência é fundamental. E acabar um pouquinho com esse receio de que um vai ficar, né, brigando com o outro. Então, eu acho que isso a gente foi buscar. A gente teve que buscar fora, né? Então, a gente começou a estudar bastante e montar time, né? E aí começar a montar time. Então, começar a contratar gente que fazia sentido para a gente, na nossa forma de gestão. A gente é muito mão na massa, eu não, eu tenho certeza que às vezes até demais, é um problema nosso esse, a gente às vezes tem que tirar a mão um pouquinho e deixar as pessoas um pouquinho trabalhar e a gente sair, porque a gente se acostumou muito, né, a trabalhar no dia a dia e tudo mais. Então hoje é um exercício que a gente faz muito Quanto tempo grande, você demorou, né, para parar de dar aula? Vou te falar que em 2019 ainda, quando eu abri a faculdade de Ribeirão Pires, eu abri a faculdade no segundo semestre de 2019. Eu falei, vou dar 2 aulinhas só para entender como é que é lá. A autossabotagem mental, né? E eu subia toda terça-feira à noite só para dar aula. Subia de Santos, estava morando em Santos. Subia de Santos para Ribeirão Pires, dava 4 aulinhas, na verdade, 3 aulas. Subia toda terça-feira à noite para dar aula, só para ficar ali, conhecer um pouquinho melhor, mas dei aula o semestre todinho para a primeira turma. Eu gostaria de dar mais aula, sem dúvida. Aqui hoje não dá mais, né? Agenda, né? Mas é gostoso, né? Para quem gosta, é muito bom. Mas lá eu quis mesmo, porque nós abrimos lá, nesse momento, eu abri uma faculdade no meio do ano, né? Então já foi diferente aí. E depois ainda veio a pandemia, aquela coisa toda. Então, mas lá eu quis ela. Mas lá foi uma vontade mesmo que bateu ali. Mas a gente precisa. Hoje o que a gente faz muito é estudar sem fim, né? A gente estuda muito e tenta cada vez mais melhorar o time, desenvolver o time e buscar gente boa, né? O mercado hoje está muito mais favorável, né? O mercado de educação vem mudando, né? O que o ensino superior passou há algum tempo, o ensino básico está vindo agora, né? Está vindo mais profissionalizado, já está vindo muita gente profissional, então é bacana esse movimento, eu gosto muito desse movimento, eu acho que dá para capturar muita coisa disso, né? E uma pergunta que eu ia te fazer, pelo que você contou, você acabou abrindo muitas novas unidades, certo? Aqui vocês assumiram a operação, foi só a primeira?
As Não. outras todas foram abertas do zero ou não? Ou teve Não, algumas nós que vocês abrimos também... do zero. Abrimos do zero Boiçucanga, abrimos do zero Ilhabela, metade da de Ubatuba, porque a outra metade nós compramos, só que era um segmento só. Não, e as outras nós acabamos comprando. E Maple agora E a vai ser do Maple zero. Do zero. E aí uma pergunta nessa que você comprou, né? Eu imagino que a pessoa, em alguns casos talvez a pessoa tocava e não quis mais, outros casos ela não estava conseguindo mais, passando por desafio, enfim, não conseguiu tocar. O que você aprendeu, que eu acho que é legal até para quem está ouvindo, que não tem tanta experiência como vocês têm de gestão, de ter talvez virado essa chave, que eu acho que vocês viraram rápido, de perceber que precisava aprender também, né? Sobre gestão e esse desafio. O que você aprendeu que essas outras pessoas ou pessoas que tocavam as escolas não conseguiam fazer bem e que acabou virando um problema e tiveram que... No nosso caso, especificamente, e curiosamente, todas elas que a gente acabou assumindo foi porque não tinha sucessão. Tá? Então, foi uma decisão, não vou dizer que foi fácil ou não, mas era uma decisão que não tinha... exatamente, não tinha outra opção. Foi realmente a falta de sucessão. Então, bem, mas então o desafio de sucessão claramente exatamente. Esse é o desafio, né? Esse é um dos desafios. Então, a gente acabou assumindo lugares que talvez tenham demorado para perceber, tá? Tenham demorado para perceber. Acho que talvez tivesse uns passinhos antes, né? Teria sido melhor, talvez. Porque algumas das escolas a gente acaba assumindo com muitas dificuldades, né? E não dificuldades financeiras, não é isso não, mas dificuldades, às vezes, porque abandona um pouco antes, né? Abandona um pouco antes, quando percebe que vai ficar difícil ou que não vai ter uma sucessão. Então, mas acho que é a falta de sucessão, tá? É uma coisa que nos assusta, tá? É uma coisa que nos aflige, tá? Porque é uma conversa que a gente tem muito aberta e transparente em casa, porque nós temos nossos 2 filhos, tá? Um se for a minha economia este ano agora, e o mais novo está fazendo administração, está no 2º ano. E nós tivemos sempre uma conversa muito transparente da não obrigação de seguir fazendo aquilo que nós escolhemos. A própria escolha do curso deles. Né? Porque sim, foi uma escolha nossa fazer o que nós fazemos, montar a escola, comprar a escola, esse desafio. Então foi uma escolha nossa, não foi deles, né? Então a gente nunca, mesmo no caminho da escolha dos cursos, nunca teve uma forçação de barra da nossa parte. Absolutamente nenhuma. Torci para algumas. Mas eles querem, não? Então, eu torci para algumas escolhas que eles não fizessem algumas escolhas, mas nós tentamos e cumprimos de não forçar a barra em nenhum momento. O meu filho mais velho, ele agora que ele vai se formar, ele já demonstrou que quer. Que quer continuar junto da gente agora, né? Mas a gente colocou algumas obrigações para ele. Condições para que ele possa fazer isso, tá? Então, agora a gente está nesse momento aí dessas condições, tá? Então, mas ele demonstrou, ele trabalha hoje, ele já trabalha em outra empresa e tal, mas ele demonstrou que ele quer vir. Eu falei, então tá, nós temos algumas condições para que isso aconteça, né? Sim. Então, se ele cumprir essas condições, ele vai ter a oportunidade dele junto da gente, né? Então, mas é claro que a gente fica muito feliz, sem dúvida alguma, por isso. Porque né? foi genuíno, né? Exatamente. E foi zero forçação da minha parte. Sim. Da minha parte foi. Do seu lado, né? Vamos deixar registrado isso, caso ele esteja nos ouvindo. Né? Ô, Fábio, conta pra gente, porque a gente ouve de muitas escolas o desejo, né, de expansão, né? Então, poxa, tem uma escola que é incrível, que tem um projeto super legal, que tem muita qualidade, mas esse passo de sair de 1 para 2 unidades, eu sinto que é mais difícil do que talvez você sair de 5 para 10. Porque é o momento que você precisa se desapegar do dia a dia, né? Então você precisa confiar que alguém vai estar lá, que aquela sala de aula vai ter um professor, que a secretaria vai ter um pai sendo recebido e fazendo uma matrícula bem feita. Como é que foi esse processo e que dicas você dá para quem está pensando em crescer? Assim, eu acho que não é nem dica, né? Eu acho que a experiência de hoje, né? Depois que a gente apanhou bastante nesses passos todos, né? Porque
foi como a Paula disse, né? Então, nem tudo é tão lindo, né? Desta forma, né? A gente apanhou muito, né? Ao longo desses anos todos, né? Porque você dá um passo, né? Na nossa cabeça tá lindo, né? Você vai fazer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Estratégia né? perfeita, né? Exato. Planejamento, né? Aceita tudo. Mas aí você chega lá no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, a gente não combinou com as pessoas de lá que nós íamos para lá. Você não combinou. Né? Então você tem que dar um passo para trás. Fala, calma, gente, não é assim, a gente não pode chegar dessa forma. Né? Então a gente aprende quando a gente apanha. Né? E em alguns lugares você tem que chegar. Com humildade. Né? Eu vou te falar, humildade acho que sempre, mas acho que vai até além da humildade, né? Da gente conversar mais mesmo, discutir um pouquinho, sentar com mais calma. Porque às vezes, eu acho que às vezes, né, nós sempre fizemos tudo com recurso próprio, né? Então, o primeiro passo para a gente, isso sempre foi muito importante. Como nós fomos passo a passo, né, a gente foi conforme a gente conseguiu até hoje, né? Não que a gente vá seguir assim também para frente. Né? Hoje, muita gente vem, né? Hoje o mercado mudou muito, está superaquecido, então hoje tem outros grupos, tem fundos que vêm conversar e tal, né? E a gente está sempre aberto também para essas conversas, porque a gente entende que o mercado ele mudou, então se quiser crescer e acelerar esse crescimento, talvez precisa fazer de outras formas. Mas às vezes não é só a questão de você ir lá e fazer aquisição, né? Talvez essa parte seja a parte mais fácil. Você vai lá, você vê os números, você faz auditoria, faz isso, faz aquilo, levanta o dinheiro, seja a forma que for, mas você faz, né? Mas se você não for lá e combinar e conversar com as pessoas... As famílias que estão lá, os famílias, os alunos, os colaboradores, pode ir tudo por água abaixo. E a gente passou por muito disso, né? De talvez... pela inexperiência desses momentos e de ainda também a época talvez não ter um time mais parrudo como a gente vem construindo ao longo do tempo que nos auxiliasse mais como hoje a gente já está mais, né? Hoje a gente tem mais pessoas em lugares estratégicos que nos ajudam e que às vezes não deixam que a gente faça algumas besteiras, né? Então hoje a gente ouve mais, né? Ouve muito mais gente. Mas acho que assim, a dica que eu dou para quem vai crescer, primeiro, precisa ver o momento. Porque às vezes a pressa de crescer, se você não está muito bem organizado, ela vai te custar caro lá na frente. Tá? Agora, precisa ver se você precisa crescer. Né? Eu escutei de uma pessoa do segmento aí, um senhor já super bacana e ganhou tudo que ele podia ganhar e continua fazendo muita coisa, que ele falou, precisa ver até onde você quer ir, né? Até onde você quer ir? Precisa fazer algumas escolhas na vida, né? Até onde você quer ir? Faz algumas escolhas, veja até onde você quer ir e tenta desenhar. Mas eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, nós não fizemos isso, eu não estou falando que nós fizemos, não. Porque nós não fizemos, nós chegamos até aqui sem desenhar até onde nós queríamos ir. E nós fomos indo muito principalmente por algumas oportunidades que foram aparecendo. E pela missão, né? Exato. Tem alguns lugares que a gente foi, né? Algumas discussões que nós tínhamos em casa, inclusive, a gente chegou, mas agora já foi, nós vamos assumir essa escola. Não dá para voltar. Porque a missão também falava forte, né? Era uma paixão que vocês tinham. Mas eu acho que o primeiro passo estamos prontos, né? Nós temos time para isso. Porque a gente fez muito disso. Vamos crescer com o time do mesmo tamanho. E dá. Só que vai faltar em algum lugar. Vai esticando. Cobertor curto. Né? Vai esticando. Então, eu acho que se você puder, claro, e tem condições de estar mais preparado, mais organizado, com um time mais pronto, sem dúvida nenhuma é melhor. Porque senão também você vai perdendo gente no caminho, né? Você vai perdendo gente. Então, eu acho que o primeiro passo vamos olhar com calma. Ver se está pronto mesmo para isso. Seus processos estão bem alinhados, estão bem preparadinhos. Você já pode sair daqui, que o processo está bom aqui. Né? Porque às vezes o processo não está tão bom. Né? Eu ia perguntar isso. Como que é quando você vai assumir a nova? Como é que é dessa decisão de quanto de tempo você dedica para a nova versus para que você já estava, né? E aí, com confiança você tem que a estrutura e a equipe que você colocou na atual para poder dar esse passo? A gente hoje, nós temos lá o nosso CSC, né? Então, com o CSC isso facilita muito, né? Isso facilita muito porque... Desde quando que tem o CSC nós temos ele desde 2014,
tá? Mas a gente vem aprimorando ele e trazendo mais gente para o time desde sempre. Tá? Só um parênteses, quem não sabe o que é CSC, né? Que é a Central de Serviço Compartilhado, onde você tem como se fosse a matriz, né? Isso, o exatamente. escritório onde você tem as atividades que são compartilhadas com todas, né? Isso, lá a gente centraliza praticamente todos os serviços, né? Então lá nós temos a área de gente de gestão, nós temos a área de TI, tem o financeiro, tem o RH, tem o RP, tem... TI, né? Tem financeiro, tem tudo. Na verdade, tem tudo lá, né? Tudo aquilo que eu falo... Menos o pedagógico. Tem uma diretora geral também, tem uma diretora geral também. E, claro, fica lá, mas também corre as unidades todas, tá? Claro. E, na verdade, todo mundo que está lá tem que ter a disponibilidade também para correr, tá? Porque, tem que estar na ponta. Tem, porque tem que estar disponível, né? Tem que estar disponível. A gente fala que... quem faz está ali na ponta, né? Então nós temos que estar muito pronto para eles, né? A gente fica no apoio e nos processos. Mas tem que estar pronto porque é onde a coisa está acontecendo, né? A coisa está acontecendo, está gerando a receita ali na ponta, né? Então, ali está acontecendo a coisa. E Santos vocês não têm, né? Escola. Escola não, nós temos Foi intencional isso, não? Então, na verdade, Santos é um mercado na nossa cabeça e para o nosso tipo de perfil, já onde a gente tem um perfil muito bem posicionado de escola já, né? Então o Santos não está nesse perfil nosso. Nossas cidades são cidades menores, Sim. A gente atua em cidades menores. É verdade. Tá? Então Santos é uma cidade que é bem maior do que a gente está acostumado a trabalhar. Já muda o perfil. Mas uma observação, eu acho, que é interessante. Você vê que você fala que não foi muito programado, nosso crescimento foi oportunístico. Mas tem toda uma estratégia. Tem uma estratégia. Olha aí, as premissas, o que eu acho que é muito interessante. Vocês foram rapidamente entendendo um pouco a dinâmica e aprendendo o que vocês sabiam fazer. Isso. E para continuar nessa mesma direção. Porque às vezes as pessoas também não entendem que tem uma diferença, né? Você atuar nesse segmento, num outro segmento, num perfil de cidade, né? Cidade muito maior, cidade menor. Tem as diferenças. Muda muito. Muda muito. E conhecer aquilo que você sabe fazer bem e replicar isso. isso. É uma humildade, né? Isso aqui eu sei operar, isso aqui eu não sei. Foi natural isso pra gente. A gente percebeu que a gente lida bem. Perfil. A gente lida bem com esse tipo de cidade que a gente já está acostumado. É esse tamanho de cidade, esse perfil socioeconômico. Tá? Então, tá muito claro pra gente o perfil do aluno, tá? O perfil do colaborador, o perfil de cidade. É muito claro, isso é muito transparente. Surgem oportunidades o tempo todo de escolas, né? Dono de escola, mantenedor que vem, tem um negócio aqui, outro ali. Coça, tá? Dá vontade. A gente até vai conversar, né? Não, mas a gente, na nossa cabeça, já tem o que faz sentido. Santos mesmo, a gente teve algumas oportunidades lá, mas a gente nunca pensamos assim muito... Não, lá é uma cidade grande já, tem as grandes escolas, já tem alguns grandes grupos também, mas também tem algumas definições muito claras lá que pra gente não faz sentido em atuar. Então, hoje está lá o nosso CSC e o que nós temos mais próximo de Santos é a nossa faculdade em São Vicente, também com um perfil muito claro de faculdade lá em São Vicente, né? Então, que é o perfil que a gente trabalha, né? Então, pra gente tá bem assim, tá bom dessa forma, né? Sim. Você falou de time, você tem uma estratégia do tipo, se tem uma unidade nova, eu preciso que vá uma pessoa que tenha a minha cultura, ou que saiba fazer do meu jeito para essa unidade ou não? Vou te falar, nós já apanhamos muito com isso. E quais foram os aprendizados? Então, na verdade, assim, é claro que quando a gente tem alguém que já está mais próximo da gente, que nos conhece, sem dúvida nenhuma, essa pessoa vai, mas a gente tenta buscar a pessoa que conhece as características e as regionalidades do lugar que a gente está. Tá? Então, hoje a gente tem escola, né, aqui no estado de São Paulo, Minas e no Sul. Tá? Realidades totalmente. São diferentes. Tá? Não adianta eu querer levar para o Sul alguém de São Paulo. Não adianta. Não adianta. Vai funcionar? Talvez sim, talvez não, mas por que não um do Sul? Então é mais fácil a gente mostrar um pouquinho daquilo que a gente faz em termos de empresa
para alguém que é do Sul que conhece as especificidades lá do que o contrário. Tá? Então, mas eu não estou falando isso porque eu sei, eu estou falando isso porque eu já fiz errado. Eu já apanhei, já levou a pessoa de São Paulo pro Sul, né? Claro que já, a gente erra. Já porque eu falei, é mais fácil, vamos levar alguém que a gente conheça, né? Não, vamos levar alguém que a gente conheça, já conhece a gente e tal. Não dá certo. Pode ser até ser que dê. Talvez se a gente tiver um tempo maior, tal, mas às vezes você não tem esse tempo, né? Às vezes você não tem esse tempo. Então, a gente aprendeu que a gente pode aproximar as pessoas, mas não necessariamente eu tenho que levar um daqui para lá. E aí a gente volta. Não precisa levar de São Paulo para lugar nenhum. Tem gente boa em tudo quanto é lugar, né? Sim. Então, onde tem, né? E isso que é bom, né? Isso que é bom, né? Então, você tem gente boa em tudo quanto é lugar. O que a gente leva é um pouco da cultura da nossa empresa, daquilo que a gente criou. Isso sim. Né? A gente criou isso, a gente gosta desta forma, mas cada um entende melhor o seu pedaço ali, né? Isso nos ajuda, isso facilita com que a gente enxergue melhor o mercado, que a gente enxergue melhor as pessoas, né? A gente enxergue melhor as culturas, né? Isso muda completamente, porque são coisas muito diferentes, né? A gente está aqui conversando com um pai lá de Ubatuba, né? Que você está lá quase na divisa com Paraty já, que é, né, Rio de Janeiro, né? E você está aqui já em Minas, em Poços de Caldas, né? Então, são coisas diferentes, né? Então, você está completamente diferente do outro. E o que a gente faz? A melhor prática daqui, melhor prática dali, e isso a gente põe no grupo todo, claro. A gente põe no grupo todo. Mas a gente busca e tenta buscar aquilo que tem de melhor em cada lugar que a gente atua. É isso que a gente tenta. Sim. E como gestor agora de uma rede que tem, né, só de colégios 9, o que você olha, o que você acompanha, como é que você mede sucesso de cada escola? Não sei se as propostas pedagógicas são muito diferentes ou se vocês tentam ter uma linha meio única de pedagogia. As propostas são parecidas, muito parecidas, embora em termos de sistema de ensino, a gente é multimarcas hoje, tá? Mas as propostas, né, elas são muito parecidas. Acho que o sucesso, na verdade, é difícil de medir sucesso, né? Mas eu acho que, primeiro, o sucesso, quando a gente fala do aluno, né? O sucesso do aluno é ele estar feliz dentro da nossa escola. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que ele tem que estar bem, tá adaptado, ele se sentir bem, principalmente nos dias de hoje, que a gente vive com tanta coisa complicada acontecendo, às vezes e muitas vezes, infelizmente, dentro do ambiente escolar, não só, mas também no ambiente escolar. Então, acho que a gente passar segurança para as famílias, né? Segurança para o aluno, segurança para o nosso colaborador. Acho que criar um ambiente estável, né? Onde ele possa ter a amizade dele, onde ele possa construir ao longo da vida dele, porque essa amizade verdadeira que fica, que ele vai criando ao longo da infância e vai levando. Acho que o primeiro passo é ele ter bons amigos e dali ser uma boa pessoa, né? E você mede isso de alguma forma, Fábio, essa satisfação? A gente tem pesquisa para isso, tá? A gente mede, mas a melhor pesquisa é quando você vai rematriculando ano após ano. Falar, retenção, né? A matrícula é o maior termômetro, né? Então você passa lá, né? Um aluninho que entra lá com a gente, às vezes com 3 aninhos, vai sair com seu 16 anos, 17 anos lá. É que tá feliz. Tá feliz o aluno, tá feliz o pai, tá feliz a mãe, né? Eu acho que esse é o índice que vai te mostrar lá na frente, né? Então esse é um ponto. O segundo ponto é o resultado pedagógico, né? Só que o resultado pedagógico, ele também depende muito da família, não depende só da escola, depende do que o aluno quer, do que a família quer. E isso vem mudando, né? Isso vem mudando muito. Na época em que eu estudava, né, o resultado pedagógico tinha que passar numa universidade pública, né? Os grandes resultados eram esses, né? Sucesso era isso. Era isso. Só isso. Era isso. Passava na universidade pública, pronto. Tá. Hoje não é mais só isso, né? Ainda tem muito disso, sem dúvida nenhuma. Tem as grandes universidades públicas, mas não todas mais, né? Não dá mais para generalizar isso, mas você também tem excelentes universidades privadas também, sim, que você também pode medir por isso, né? Mas eu acho que você tem que medir o sucesso, assim, eu conquistei aquilo que eu queria, então eu entrei na escola, né? Eu fui buscando, chegou no ensino médio, eu fiz uma escolha por uma carreira, seja ela qual for, eu cheguei onde eu quero, então eu passei naquela universidade, ou fui para fora do país, né? Ou eu fiz alguma outra coisa, eu cheguei lá, então eu acho que você atingiu o seu resultado. A gente cria a oportunidade. Tá? Nós temos todo o nosso ensino médio, ele tem condição de aprovar o aluno onde ele quiser. Se ele tiver uma dedicação e se a família estiver buscando isso, ele vai ter a sua oportunidade, sem dúvida alguma, ele vai ter. Vai ter que ter dedicação. A gente cria o ambiente para ele tem tanto o ambiente dentro da escola, quanto o apoio quando ele não está dentro da escola, com
seja com material, com ferramenta, com isso, com aquilo, ele vai ter. Mas depende de uma série de outras coisas. Mas ele vai ter o resultado dele. Então, acho que esse é um dos grandes resultados. Né? E se ele quiser ir para fora, nós temos também, lá no caso da Rede Próspera, a gente tem parcerias lá, por exemplo, com a FCT Nova de Lisboa, a gente tem uma parceria que os nossos bons alunos consegue entrar direto na Universidade Portuguesa, lá que é uma das maiores em termos de tecnologia, inovação e tal. Então, se o pai quiser mandar para lá, também dá. Então, acho que assim, a gente consegue medir desta forma, tá? Mas acho que a gente, ao longo da nossa história, nós temos muito bons resultados. Nós temos bons alunos hoje em cargos importantes. E importantes eu não falo que são cargos importantes porque têm bons salários. Cargos importantes porque estão em funções importantes, né? Alunos que são médicos e às vezes não são médicos, então talvez até no Einstein sim, mas são médicos e escolheram ir lá para um sertão difícil, mas fizeram uma escolha de vida de um lugar mais difícil, de buscar, né, coisas diferentes. Então nós temos gente em tudo quanto é lugar hoje, né? Outro dia eu busquei esse número, não tenho ele ainda, que eu quero saber quantos alunos nós formamos. Né? Eu falei, puta, eu preciso saber esse número, não sei de cabeça esse número. Pra ter orgulho, né? Eu falei, eu quero saber o que eu quero falar. Quantos alunos nós formamos desde o dia que nós começamos? Eu acho que é um número importante a gente ter esse número. E eu preciso até ver se já levantaram isso. Eu não sei te falar isso hoje. Mas com certeza nós formamos muita gente, não tenho dúvida alguma disso. E acho que isso que é legal, né? Então se formou, mas formou gente boa, gente honesta, sabe? Que estão cuidando das suas famílias hoje, viraram pessoas do bem, sejam no caminho que seguiram, a profissão que escolheram, mas são pessoas boas, estão felizes e buscando o bem aí, a gente fica muito feliz com isso. Boa. Ô, Fábio, você comentou que você, às vezes, contrata uma pessoa na cidade que se abriu a escola, porque manter ali alguma conexão com o local é importante, né? Você pode também aprender, uma forma de se aprender, mas você, de alguma forma, leva a cultura que vocês construíram. Aí eu queria ouvir um pouquinho, que é um desafio, eu sei que é você conseguir construir essa cultura e passar essa cultura adiante para o time, reforçar isso. Como é que vocês fizeram esse trabalho com relação à cultura? Como que foi? Isso era uma responsabilidade que vocês mesmos tocavam? Foi algo intencional ou organicamente acontecia? Quanto de tempo você dedicou a isso? Que importância isso tem para vocês? Eu acho que isso foi uma coisa que acho que começou pessoalmente com a gente mesmo, tá? Nós mantenedores. Tá? Primeiro que a nossa cultura sempre foi uma cultura de muito esforço mesmo, de fato, de muita entrega. Tá? E seja ela na forma que pudesse ser, seja ela entrega na forma de energia, na forma de trabalho, na forma de investimento, na forma de resolver problema, de resolver conflito onde ninguém queria encarar. Então a gente sempre nunca se escondeu, nunca, sabe, tem problema, vamos lá, gente, vamos resolver, e sempre dando muito apoio às pessoas. A gente nunca mediu esforço nenhum. Pode ter um problema em qualquer unidade. Gente, tá precisando de apoio, a gente pega o carro, vamos correr lá e vamos lá junto. Então, acho que isso, da entrega nossa, de corpo e alma mesmo, de sempre estar disponível, seja presencial ou online, não sei se isso é bom ou ruim, mas o tempo todo. E a gente sempre está, de fato, né? As pessoas ligam e falam com a gente o tempo todo. Acho que isso foi uma construção e as pessoas entendem que isso tem valor hoje. Né? Não que a gente queira que todo mundo esteja disponível o tempo todo, não, mas sabe que quando precisa, estão. E a gente sabe hoje que o nosso time está. Se a gente precisa hoje do time, ó, gente, amanhã 6 horas da manhã vai precisar de tal coisa, não perguntam por que eles vão estar prontos, eu sei disso. Nós já tivemos eventos que eu peguei o carro e dirigi 12 horas, com 2 paradas de 15 minutos para ir para o Rio Grande do Sul, para São Leopoldo, de carro. Saiu daqui de carro. Eu e mais 4. Porque nós tínhamos que ir lá resolver algumas situações. De avião não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Isso era um sábado, a gente foi num domingo. Eu liguei no sábado. Os caras falaram, gente, nós temos que estar lá na segunda. Então nós vamos sair amanhã, domingo. As pessoas na casa deles, gente. No domingo. Que hora? 7 horas da manhã, em frente ao escritório. Tá bom. Todo mundo. Ninguém perguntou por quê. Nem sabia o motivo. Ninguém perguntou quanto tempo nós vamos ficar. Eu falei, 1 semana. Ninguém perguntou por quê. Nada. Então, acho que isso demonstra aquilo que a gente construiu ao longo do tempo. As pessoas estão prontas para resolver. Nós temos lá uma curiosidade. Todo mundo que trabalha com a gente tem um crachazinho, desde o estagiário ao diretor-geral, todo mundo. E no crachá
tem uma coisa assim que não é o cargo, não é nada. Está escrito agente de transformação de vida. Que legal. É assim que a gente considera todos os nossos colaboradores. Então, todo mundo lá tem uma missão que é transformar a vida das pessoas, sejam seus colegas, sejam os nossos alunos, sejam os professores, sejam qualquer um, os pais que passam por lá. A gente vai tentar ajudar a transformar. Eu sei que isso é lindo, bonito de falar tudo, mas a gente tenta. A gente tenta. E as pessoas, vive isso, né? A gente tenta. E pode ser um, pode ser dois, pode ser... Tem um monte de casos de sucesso, de gente que passou por lá e, sabe, que não tinha condição de estudar e por algum programa que a gente fez e faz uma diferença na vida enorme. Então é muito bacana tudo isso, né? Eu acho que para te ajudar na sua preocupação se está certo ou errado, eu acho que as pessoas hoje tentam rotular muito isso, né? Mas eu acredito muito que não existe certo ou errado. O importante é você ter essa cultura clara que você comentou, que isso fique transparente no processo que você está trazendo às pessoas, no que você vive, né? Que você viva isso. Naturalmente, você vai atrair as pessoas que gostam dessa cultura, querem viver isso. E vão existir outras culturas para as pessoas que não gostem de viver, né? Que isso talvez não seja tão relevante. Então, acho que é um pouco dessa... para também trazer tranquilidade, né? Porque a gente sempre se sente julgado, de certa forma, porque sempre vai ter o grupo que não necessariamente conversa com essa cultura e tudo bem. E faz parte, Exato. É isso mesmo. Unanimidade é impossível. Com certeza. É bem por aí mesmo. Mas a gente tenta, né? Acho que a gente vai fazendo. Eu acho que a gente erra muito, sem dúvida alguma, também. Acho que faz parte também, né, de quem tenta. Você busca acertar. Não, você não tá errando é porque não tá tentando. Tá fazendo, Exato, não tá fazendo. É isso mesmo. Ô, Fábio, e conta um pouco pra gente sobre a decisão de ter o Isaac como parceiro, né? Como é que foi isso? Como é que você descobriu? E como é que tem sido essa parceria desde então? O valor que a gente tem ajudado a agregar na escola? Pô, o Isaac... Eu sou, acho que, um dos primeiros. Eu não sei qual o número meu, mas eu sei que eu sou um dos primeiros, tá? Entre os primeiros 10, eu consigo te garantir. Eu tô no top 10 lá. E... É assim, ó, eu fiquei sabendo do Isaac porque eu sou um leitor voraz, tá? De notícias. Assim, eu leio absolutamente tudo. Tá? Sabe o que está acontecendo no mercado? Quando ele não tá dirigindo para a escola para resolver um problema às 6 da manhã, ele tá lendo mais notícias, às vezes né? lendo quando eu dirijo. Tomando bronca. E eu leio muita notícia, eu sou vidrado em notícia, até demais às vezes. E eu li uma notinha em algum lugar, não sei exatamente onde, tá? Sobre o Isaac e esse modelo disso. Pô, achei curioso pra caramba, né? Falei, caraca, que bacana isso, né? Que bacana. E por incrível que pareça, eu fiz o contato. Proativo. Eu fiz isso o contato. é raro, né? No nosso processo. Eu fiz o contato, não sei se eu mandei um e-mail, curioso, que eu fiz lá. querendo saber. Eu falei, vou mandar, se responderem, beleza, né? E me responderam. Me responderam. Eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu recebi o retorno, acho que foi uma ligação. Eu tava no colégio da Ilhabela nesse dia. E eu recebi a ligação, pô, eu quero conversar, assim. Aí já marcamos depois e tal, e rapidamente. Aí nós falamos, vamos fazer um piloto. Então me explicou rapidamente, eu entendi o conceito, tá? Uhum. Não acreditei, mas entendi. Eu quero entender onde tá a pegadinha disso aqui, né? Onde é que tá a pegadinha, né? Aí mandaram o contrato. Falei, não é possível. Onde tá a pegadinha desse contrato, gente? Falei, não é possível, né? Aí eu falei, vamos fazer um piloto. E nós fizemos o piloto, acho que em uma das unidades inicialmente, se eu não me engano. Que eu falei, vou esperar o primeiro, né? Virar o primeiro mês, né? E o meu primeiro mês... Eu falei, a gente tá entregando um faturamento, né? Nem dormiu. Não, do dia do primeiro, não, virei à noite esperando. Caí na foi, pô. Foi, entreguei o faturamento. Ai, que horror, né? Pensar que eu gerei tanto estresse assim. Entreguei o faturamento. Falei, caraca, será que vão pagar, né? Pagou o primeiro. Foi o Gustavo já? Quem negociou com você? Não era. Acho que não. Acho que não era, não. Não era, não. Falei, caraca, não. Veio direitinho, né? Falei, que estranho. Que estranho isso, né? Falei, vou esperar mais um. Aí veio o segundo. Falei, quer saber, gente? Eu vou fazer todas. Deu certo. Deu certo. E aí, de fato, mas é o quê? É aquela coisa, né? Primeiro, que é uma super novidade, né? Foi aquele negócio. Não é a desconfiança
do Isaac, a desconfiança do novo, né? Porque é uma coisa que não existia, né? É um modelo que não existia, né? Sim. Um modelo que não existia e que eu achei fantástico, né? Aliás, eu acho fantástico mesmo, né? Eu achei um super modelo, né? E a partir disso, para mim foi demais, tá? Hoje eu durmo, tá? Muito bem, tá? Aliás, eu não tenho mais problema nenhum com recebimento, zero problema com isso. Eu super indico, na verdade, vocês sabem disso, indico com o maior prazer. Não, super parceiro. Indico com o maior prazer para todo mundo que eu conheço, que não tem, eu falo. E Fábio, eu vou fazer essa pergunta, depois eu compartilho o que eu escuto, né? Mas eu, de curiosa, queria te perguntar assim, qual foi o maior benefício que você acha que o Isaac trouxe? Assim, tem que ter alguns, né? Primeiro é a previsibilidade, sem dúvida alguma. Né? Eu costumo dizer que para o mantenedor, e principalmente o mantenedor de fato que está ali no dia a dia, na gestão, que acompanha números e tal, eu gosto de números. Tem mantenedor que às vezes olha outras coisas, né? E tem alguém que vai olhar o número para ele e tal, né? Mas quem olha número, porque eu sempre olhei, sempre acompanhei muito de perto, e a nossa inadimplência nunca foi fora de controle, muito pelo contrário, a gente sempre teve uma inadimplência bem justa e tal, porque a gente sempre foi duro, cobrava em cima e tal. Só que acontece, principalmente em algumas praças que a gente atua, tem a questão da sazonalidade que pegava a gente, né? Então você pega lá litoral, você tem a sazonalidade, o momento que o pessoal ganha mais dinheiro, depois vem a baixa temporada e tal, aquilo me atrapalhava demais. Então eu sempre falo que a escola começa aqui, né? Janeiro, fevereiro, março, você está com faturamento aqui em cima, né? Faturamento igual recebimento total, né? Depois vem faturamento aqui, recebimento aqui. Aí você vai. Ele só volta em novembro, dezembro, quando você lança a rematrícula. Né? Então, ele só cai ao longo do ano. Só cai. Você não tem um mês ao longo do ano que você sobe de novo. Você não tem. Então, você sabe de antemão que você só vai baixar. Com o Isaac eu sei que ele vai ser do começo ao fim igual. Ele só vai baixar se eu perder aluno. E até perde, mas você perde e ganha às vezes. Entra né? aluno você também. tem no meio do ano, às vezes, um movimento meio natural de mudança de cidade, isso e aquilo, mas nada que vai mudar seu fluxo também, né? Então a previsibilidade foi um dos pontos que para mim foi, do ponto de vista de gestor, mantenedor, foi fundamental. E outro ponto, tirar o serviço da escola. Eu acho isso fundamental também, porque vocês fazem muito melhor do que a gente, né? Então, a gente não faz isso bem feito. Mas esse também era um medo, devia ser, não era? Era, mas para mim era um medo, mas não era... Tinha um desejo de que... Mas não era um dos maiores, por quê? Assim, algumas coisas muito simples. Como a gente sabia muito bem o funcionamento do dia a dia ali da operação, às vezes o pai vai lá pedir uma segunda via de boleto, demora 3 dias, às vezes para um colaborador mandar, uma coisa que é simples, gente. E não por uma vontade, porque ele está fazendo 20 coisas ali e não manda, ele não põe aquilo como uma prioridade. Agora, para mim, aquilo é uma prioridade que eu quero receber. Para o pai, é uma prioridade, ele quer pagar. E às vezes, na mão do colaborador, ele tem mais 30 coisas, não é uma prioridade. Então, eu quero receber, o pai quer pagar e eu não recebo e o pai não paga. Né? E aí aquilo vira até uma reclamação. Então, você aumenta até o nível de reclamação. E outra, quando você tira algumas questões financeiras da ponta da escola, o pai vai para conversar outra coisa. A família não vai mais para conversar isso hoje. A família hoje vai para conversar aquilo que eu acho que é o mais importante. Vai para conversar sobre o filho. Claro. Quando você coloca o dinheiro ou a parte financeira para discutir, você mistura muito assunto. Hoje você separa os assuntos, né? Então você senta com a família e fala do filho, de fato. Né? Você fala da evolução do filho, o que pode fazer para melhorar, o que não está legal, o que a escola pode melhorar, porque às vezes também tem uma crítica ali, a gente pode melhorar e tal, mas você não precisa falar de questões financeiras, financeira tem quem fale. Pô. Então acho que isso é melhor. Então vocês têm muito mais canais de atendimento, tem muito mais assertividade, sabe? Tem muito mais rapidez, agilidade, e para a gente do lado de cá tem a previsibilidade, que é o que nos ajuda bastante. Então eu acho que é um ganha-ganha de fato, e um ganha-ganha de 3, né? Eu acho que Isaac ganha, família ganha, escola ganha. Eu acho que que só assim, todo negócio de sucesso só funciona se isso estiver acontecendo, né? É isso aí. Eu uma acho parceria, que é super legal, sucesso. É uma parceria bacana, de sucesso. Que bom ouvir, fico feliz. Fico feliz também por isso, muito feliz. E a gente que agradece pela confiança, com né? certeza. Porque no começo... tirei o sono, mas pelo menos agora eu tô dando tranquilidade, né? Boa. Fábio, a gente já vai se caminhando aí pro final, né? Um papo super rico aí.
Queria te perguntar o que foi o dia mais difícil aí da sua trajetória como mantenedor e que eventualmente foi o dia mais feliz também. Ou quais foram esses tipos de dias mais tristes e felizes dessa trajetória? Tá. Tem difícil e tem triste. Tá? Um dia triste... Nós temos uma história muito triste, acho que é de qualquer mantenedor, talvez, que passou, que passe, tomara que nem todos passem por isso. Foi quando a gente perdeu um aluno, faleceu atropelado, uma criança. Muito triste. Era até um aluno próximo, a gente conhecia muito a família, tudo. Até arrepia de falar. Né? E Lucas Wolff. E foi atropelado perto da escola, inclusive, tal, e nós fomos praticamente os primeiros a ser avisados porque estava com o uniforme da escola. Então, acho que é aquela notícia que ninguém quer ter. A gente foi até o hospital rapidinho, chegamos praticamente junto com a família lá e tal. Então, acho que é um dia que acho que não dá para esquecer, né? Então, isso fica marcado. E abala a escola, né? Abala para sempre, para sempre. Depois a mãe até teve outro filho, estudou com a gente também e tal. Família super querida. Sobrinhos também estudaram lá com a gente e tal. Mas aquilo ficou marcado e vai ficar para sempre. Né? Então, acho que esse foi, de fato, um dia triste. Dia difícil, eu vou te falar que acho que é recente, tá? Não vou te falar que foi o mais difícil, tá? Mas talvez um dos dias mais desafiadores da nossa vida foi quando o ex-governador chegou numa terça-feira e falou: ó, até sexta-feira é facultativo. A partir de segunda tá tudo fechado. E aí cada escola vai trabalhar online, ou isso, ou aquilo. E a gente com 7 escolas, 3 faculdades, um mundo de gente estudando com a gente, um monte de colaborador, professor, isso e aquilo. A gente, que vai ser agora, né? Março de 2020. Né? É isso aí. E nós tínhamos que tomar uma decisão. Tomar decisão. E nós tomamos uma decisão difícil, e acho que acertadíssima. Nós trabalhamos como facultativo até sexta no presencial, e na segunda-feira, foi até sexta normal, na segunda-feira nós entramos no online, nas 7 escolas, nas 3 faculdades. Nós não perdemos nem um dia de aula, não mudamos uma data de prova, não mandamos absolutamente ninguém embora, não demitimos ninguém, não fechamos nada, não ficamos devendo o salário de ninguém, e seguramos a pandemia toda, todo mundo. Se perguntar como, eu não sei, com certeza com a ajuda do Isaac também, tá? Sem dúvida nenhuma, mas foram os dias mais, talvez, difíceis da nossa vida como gestor. Tá? Primeiro, o da decisão, do que nós vamos fazer. Naquele momento, tinha muita escola, vamos dar férias, ver o que a gente vai fazer. Muita escola, né? A grande maioria, talvez. É. E nós tínhamos até uma divergência interna lá, onde, não, vamos dar férias. Aí eu bati o pé e falei, não, gente, nós não vamos dar, porque acho que aí está a nossa diferença. Eu acho que a maioria vai fazer isso, mas a gente é uma rede, pô, a gente tem uma força um pouco diferente agora. Nós temos as faculdades, nós já temos plataforma, já temos muito, temos aquilo, vamos pôr o time na rua agora e vamos trabalhar. Nós fizemos uma live no sábado, antes de colocar todo mundo, colocamos quase 500 funcionários, colaboradores, professores, todo mundo na live. Falei, gente, nós vamos preparar tudo. Segunda-feira, todo mundo online. Vocês vão receber senha, isso, aquilo e tal. Nossa. Colocamos um cara até para tocar violão na live dos caras, para dar uma animada lá. Fizemos um auê. E para dar uma animada. Ele falou, gente, nós vamos estar trabalhando. Então, eu acho que esse foi o desafio. E passar pela pandemia, né? No começo era uma semana, depois 2 semanas. Não, e aquilo, e sai aluno, entrou alguns também, claro, porque saíram de outra escola, que não sabiam o que ia fazer. Isso, exato. Alguns até que eram colegas, né, que a gente também sente por isso, ver escola com dificuldade, quem tem escola não gosta disso, porque é ruim para todo mundo, para o segmento. Mas a gente teve que tomar algumas decisões difíceis, né? Mas a gente segurou todo mundo, foram decisões... Como gestor, como mantenedor, foram as mais difíceis que nós tivemos que tomar ao longo desses 20 e tantos anos aí de carreira nossa aí.
de escola, tá? Mas foi desafiador demais. Mas com certeza bem mais fortes agora, né? Depois de ter passado calejadíssimo. um aprendizado enorme, né? Mas acho que a resiliência é o que mais nos define ao longo da vida, tá? Sem dúvida. Resiliência é o que nos define desde sempre também. Difícil a gente ver isso na hora que tá passando pelo desafio, mas quando você olha depois, né, o aprendizado é enorme. E a outra pergunta? Mais feliz, o dia mais feliz. Deve ter muitos, né? Tem, mas acho que tem 2 especiais aí. Acho que eu nunca falei desse jeito. Mas as 2 primeiras inaugurações. Porque nas 2 primeiras inaugurações, na de São Sebastião, no dia 20 de janeiro, e na de Boiscanga, no dia 20 de janeiro, nas 2 ela estava grávida. A do meu primeiro filho, a do segundo filho. Então, 2 alegrias juntas. Exatamente. Então, acho que por isso que deu tudo Teve uma diferença de 2 anos? Por isso que deu tudo tão certo aí. E a família por trás, família, né? Como você falou. Sempre junto desde o início. Acho que são essas as maiores alegrias. E acho que o fato da gente estar junto aí nessa luta até hoje, que não é fácil, né? Com certeza. E ter construído uma família fantástica, né? A nossa família está junto da gente até hoje. Isso aí acho que vale mais do que tudo, né? Sem dúvida. Acho que é isso. É o que a gente deixa, né? É o legado que deixa. Fábio, obrigado aí pelo papo. Imagina. Muitos aprendizados. Eu que agradeço. Parabéns aí pela trajetória. Parabéns para a esposa também, que está aqui ouvindo a gente e participou dessa história toda. Um prazer. Obrigada pela parceria também, por confiar na gente. Tá bom? Prazer é meu. Tá? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigado. Valeu, turma.